Engraçado. E assim, o Nelsinho, que foi quem me lançou, fica chateado. O Lopes, que foi quem me... Ficam chateados que eu digo que o melhor técnico que eu tive foi o Vanderlei. Exatamente o que eu não, Você que eu vê, não tenho relação. você poderia mentir e falar, não, foi outro É, cara mesmo. Não, mas não, é tem meu que ser estilo, meu sincero, jeito, né, é. cara? Mas vamos recapitular então. Vamos. Aí você dá esse carrinho, toma amarelo, certo? Isso. E aí, eu lembro que o Corinthians também é amarelado. 3 caras são amarelados, eu acho, né? Logo no começo também. É É, amarelo pra caramba. o jogo É, pegado pra caramba, pegado. amarelo. Quando que saiu o primeiro gol do Palmeiras? No segundo? No final do primeiro tempo. No final do primeiro tempo. Tá. E dozinho de perna direita. E aí, no segundo tempo do jogo Em tempo normal. normal, o Ronaldo é expulso. O Ronaldo goleiro. O que ele faz? Ele dá faz uma falta em mim. Eu vou sair cara a cara com o gol, ele esse sai que eu fora tava da área. confundindo, é. Ele sai fora da área e faz a falta. Sei. Aí Ele já tinha amarelo? Ou é uma falta violenta? eu acho que é. Eu acho Aí que você é pode até dar uma vermelho olhada aí depois do direto. Google, Eu acho não- que é vermelho direto. Tá. E aí acaba o jogo, 1-0, Prorrogação. aí na prorrogação a gente tem a vantagem. Aí acho que eles têm um outro jogador, acho que foi o Henrique, o zagueiro, acho que foi. Tem um outro zagueiro expulso, um outro jogador expulso. Então joga com 2 a menos. O- é expulso o Tonhão e alguém. Tá. Saiu no Eles- Palmeiras e é. o... Tá, Tonhão e acho que o Wilson Mano. tá. O Wilson Mano, não, Henrique, eu acho. E aí eu sofro o pênalti. Eu sofro o pênalti do Ricardo. O Evaí faz o gol. E aí depois vem mais um gol do Evaí. Aí no segundo tempo da prorrogação tem mais o gol do Edilson e do Evaí. Que aí já tava... Aí foi 4-0. Não, a gente tinha vantagem. De empate já era campeão. A gente tinha vantagem do empate. Então a gente fez 1-2-3-0. Então foi 4-0 na final. Não sei se a cronologia aí é Ele pode dar uma exatamente olhada, essa. mas... Eu assisti. Você- esse jogo. A Mas, gente assistiu junto, pai? Deve ter assistido, mas né? assim, foi A gente morava em Rio Claro. Em Rio Claro. com todo contexto. esse contexto, o Palmeiras foi muito superior. Sim, Foi muito sim. superior. Tanto no campeonato quanto É. nos jogos. Isso E não tem nesse dúvida. jogo, especificamente. Aí tem o lado de lá chora, o lado de Fala cá. do Luiz e tal. Fala, mas foi normal. Mas, enfim. Pra vocês, foi normal, não se comentava esse negócio de arbitragem também, falar, os caras estão reclamando, mas como que é? Vilela, vou te falar. Em todos os times que eu joguei, a gente se sentia. Sempre acho que prejudicado. A gente sempre se sentia prejudicado, perseguido pela imprensa, roubado pelo juiz. E quem tá de Ninguém fora, gosta da gente. E quem tá do outro lado Tá pensando pensa o na mesma- mesmo. Então, Que não, assim, doido. cara, ó, eu trabalhei agora 12 anos na televisão e escutei que a arbitragem no Brasil é ruim. É que prejudica A, prejudica B ou C. Mesma coisa. Exatamente o que a gente tá falando aqui. É. A arbitragem do Brasil é ruim. E ponto. Ponto. E assim, Não é hoje. roubado, é que é ruim. Hoje eu jogo pelada, jogo contra, que bota juiz, eu não reclamo, eu não falo nada com o juiz, porque eu tenho consciência que ele é ruim. Então ele vai me roubar, ele vai me ajudar. Vai inverter falta, vai... Então, quanto menos eu falar com ele, menos ele fica com raiva de mim. Então, assim, cara, Eles não são desonestos, eles são ruins. eles são ruins, eles não são desonestos, exatamente. O senhor tá coberto de razão. Não são desonestos, são ruins, são mal preparados. Tem que ter outro emprego, né? Eu já até fui processado por isso que eu vou falar agora, mas fui processado por uma categoria. Tá. Então não vou falar categoria, acho que eu não vou ser, Tá bom. não vou ser processado. Eu falava que o cara tinha uma profissão Sim. X e ele vinha no futebol para fazer um bico. Mas E é exatamente isso. não tá mentindo. E aí eu fui processado por essa categoria. Porque meio que achava que Porque tava desmerecendo. desmerecia a mas categoria. nada a ver. Só deu um exemplo, entendi. Eu só dei o exemplo. Deixa eu dar um exemplo. O cara trabalha numa empresa de escriturário e vai fazer o bico dele. O cara O bico é o árbitro. Ele não fica Só focado que a é o vida seguinte, inteira pra isso. só Lá que fora não é assim, né? Não, o único país que a arbitragem é profissional é na Inglaterra. É. E dizem que não é uma maravilha de arbitragem, mas enfim. O que acontece? O cara, qualquer profissão que ele tem, ele ganha um valor. Um jogo de futebol, ele ganha 5% da renda.
Chega a tirar. Não é bruto, é pra dividir pra todo mundo. Né? Não é pra ele sozinho, é pra dividir pra Sei. todo mundo. O cara tira 5 pau, 6 pau, 8 pau Num jogo. num jogo. É. Então, cara, de fato, não é bico, é a profissão dele. É, o outro que é o bico, né? O outro que é o bico, ele devia ser melhor preparado É. pela CBF, pela Confederação Carioca, pela Confederação Paulista. E eles estão nem aí pra arbitragem. E, cara, antes de ter sido jogador de futebol, eu era torcedor. Antes de você ter o podcast, você é torcedor. Claro. O árbitro é a mesma coisa, cara. E o cara acaba levando pro coração numa decisão ali. Hoje, com o VAR, Diminuiu um pouco. diminuiu um pouco. Mas o cara leva pro coração, não tem jeito. A camisa pesa. A camisa pesa, o pessoal gritando na orelha dele. O estádio pesa. Já tem estatística que o árbitro vai dar mais pênalti pro time local do que pro outro por causa da pressão da torcida. Exatamente. É por isso que esse ano e o ano passado tá saindo tanto resultado estranho Porque não tem a torcida. do time da casa Visitante, perder, porque visitante. não tem a pressão da torcida, né? É verdade. Que doido. E aí, quando você sai do Palmeiras, isso a gente tá falando de 93. 3. Eu chego em 93, a gente é campeão paulista, brasileiro, depois paulista, brasileiro, Rio de São Paulo. Essa época, tipo, você já começou a curtir esse lance de fama pra caramba? Ou foi um pouco antes, já que você... Não, entrou então, nessa- eu era moleque lá no Rio, assim. Chegou a aproveitar uma fama, assim, era um... Aproveitei aqui. Aqui, né? Eu era noivo, né? Tinha uma noiva, uma menina que estudou comigo desde a infância, a gente namorou muito tempo e tudo, eu era noivo. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, cara, eu confesso que o sucesso subiu um pouco a cabeça, Não tem como, mas né? não da forma pejorativa. Pejorativa que eu digo assim, de... Droga, de... Não, então. nunca me envolvi. Meu irmão foi assassinado por uso de droga, então É. droga é uma coisa que nunca fez parte da minha vida, assim. Mas a facilidade da cidade de São Paulo, entendeu, cara? De facilidade de ir nos melhores lugares, Melhores festas. melhores restaurantes e não pagar. Não tem conta. Como não tem conta? Ia na melhor balada, o cara me passava na frente. Isso é uma coisa nova pra você. Chegava na balada, a melhor mulher que ele ia me dar. Ah, caramba. Aí em Niterói, você brigando pra dar um Caramba, beijo na... que é isso? Que é isso? E aí, Mas nesse ponto você se deslumbra com isso, você fala, caramba, cara, eu tem como, cheguei né? aqui e comprei um Cadete GSI conversível. Cadete, cara, era o carro... Era o melhor carro que tinha. Você nem sabe Qual o o que é melhor isso, carro que Cadete? tem hoje? Cadete, cara. Era Todo mundo queria ter um cadete. Era o carro que eu tinha. Um puta apartamento nas Perdizes ali, morando sozinho. Cara. E cheio de saúde, cara. Cheio de saúde, não tem jeito. E aí, cara, eu me deixei levar. Isso nunca me atrapalhou dentro do campo. Porque eu sempre treinei pra cacete. Sempre me dediquei muito. Sempre. Encontrei na figura do Carlinhos Neves um amigo, irmão, que de vez em quando eu falava, Carlinhos, hoje eu não tô bem, não. E aí ele, segura aqui, vamos trabalhar amanhã, vamos trabalhar mais tarde, vamos trabalhar de tarde. E ele me ensinou a chutar. Eu vi. Era uma deficiência sua? Era uma deficiência, finalização, né? Tá. E aí ele me ensinou, pegava todo dia após treino. E eu fui melhorando. Tanto que eu vim do Vasco, fiz, sei lá, 6 gols no ano. No ano seguinte eu fiz 23, assim. Tudo bem que o time era Não, mas tudo bem, mas mesmo assim... uma evolução. Uma evolução absurda. E, cara, a cidade é maravilhosa, né? Assim, a verdadeira cidade maravilhosa é São Paulo. Para quem trabalha e só tem a noite livre, entendeu? Então, assim, se a palavra for essa, tá tudo certo. Me deslumbrei nesse sentido. Entendi. Nunca destratei ninguém, sempre fui educado com todo mundo. As figuras mais importantes do clube para mim sempre foram as mais humildes, sabe? E nos lugares também, mas eu não deixei de aproveitar o que a vida me ofereceu. Eu acho meio injusto quando o pessoal cobra muito de jogador de futebol que consegue um sucesso cedo, de falar, cara, lembra você quando você tinha 20 anos? Cara, eu te contei aqui antes, você escutou, né? Eu dormia na casa de um, dormia na casa de outro, e eu dormia na casa de um amigo chamado André Amin, que jogou comigo, salão, no Fluminense, e ele morava em Copacabana, perto da boate chamada Estúdio C.
E a gente era moleque e a gente ia na rua, ficava do outro lado da rua Olhando? vendo o Renato parar de Miura com a Luísa. Quem que ele tava na época? Não era a Luísa Brunet, não. Foi a mulher do Eike Batista lá. Ah, é. Com a Luma. A Luma de Com a Oliveira, Luma. é. Viu o Éder parar com a Cláudia Raia. Enfim, tô caguetando todo mundo aí. E vocês olhando e falando, a gente ficava do outro lado da rua, molequinho assim. E aí, sem pegar com ninguém. Não pegava nada, nos né? 5 contra 1, né? Aí, Por isso que era magrelo pra caramba. aí, cara, quando chegou a minha vez, eu não vou aproveitar. É, porra, como não, cara? Não tem jeito, não tem cara. como. Não tem Puta, jeito. isso Só é que legal. foi em São Paulo. É. Entendeu? Assim, eu lembro como se fosse hoje. Hoje, a gente ficava esperando. Porque depois que os caras entravam na boate, a gente não tinha acesso, né? É. E Então a a gente fica- menina do Rio? Não, então, aí vem a Adriana, É. uma santa que eu casei, tive 2 filhos maravilhosos, fiquei 14 anos casado com ela. Você casa, Sim. mas bem depois, né? Não, Foi quando... eu caso meio à força, meio... É, Porque numa dessas dessa... bagunças aí de São Paulo, eu acabei tendo um filho Começar em 90... em 95. A gravidez foi em 94, Tá. nasceu em 95. E aí eu casei às pressas, né? É, tem que Aí eu casar. casei pra, pô... E aí a Adriana foi uma parcerona, entendeu que era coisa da... Ela conhecia minha índole, meu caráter, Claro. e tudo. Viu que era uma coisa de juventude mesmo, de aproveitar aquilo ali, enfim. E, cara, tá tudo certo. Tenho 4 filhos maravilhosos e Com 4 filhos. 4 filhos. Então tá tudo certo. Fiz as pazes com o Alexandre, que Pô, que a gente legal. não teve relação, né? Porque não tinha relação com a mãe. E aí ele Ah, cresceu Mortágua. afastado, Tá. cresceu afastado. E agora, uns 2 anos atrás, Pô, que a bom, gente se cara. aproximou. Isso é Ele bom mora aqui demais, em São né? Paulo também. A gente convive, se fala. E sabe o que é o mais legal de tudo? Ah. A gente nunca falou do passado. A gente Pô, que legal, só cara. viveu claro. dali pra Dali frente. né? E eu sempre o amei. E só faltava a O convivência. contato, né? Só faltava a convivência. E, cara, eu não sou o exemplo de pai, mas sou exemplo de amor. Assim, amor É, é. isso é bom, É, cara. amor eu sei dar aos meus filhos. Não sou presente, né? Porque o cara que tá sexta-feira à noite fazendo um podcast aqui. Exatamente. Eu também, meu filho Não é- mal viver também. Não é exemplo de Mas acho que pai. eles entendem, né? Entende. Meu pai tinha 2 empregos também, eu pouco via ele. A gente tem que entender essas coisas, Aham. né? É. Mas enfim. Mas eu, cara, sou feliz. Mas, pô, imagino isso, garotão. Cara, sabe o que era Palmeiras. mais gostoso? Que É. hoje eu não consigo? O quê? Eu dormia 4, 5 horas da manhã, acordava às 7. E- Zero! Então, cara, Zero! eu fazia isso também, como que conseguia, cara? Zero. Treinava igual um maluco. E eu sempre treinei muito. É, Muito. Porque eu entendia que eu treinava pra mim. Então eu treinava pra cacete, sabe? Até pra botar pra fora a cervejinha que tomei. É. Eu sempre fui da cerveja. E, enfim. dormia pouco às vezes. Não, e... é. E, cara, Mas dormia na concentração, depois É. dormia em casa. Porque o atleta, ele tem o treino é muito curto, né? Assim, como que é? Como que era na sua época? Por exemplo, o treino era sempre de manhã? Então, quando era de manhã, é porque era 2 períodos. Aí a gente dava uma Tá. segurada uma noite antes. Mas, por exemplo, sextou. O treino sábado era de manhã, 9 horas da manhã, o rachão pro jogo domingo. Tá. Só que o seguinte, chegava na concentração meio-dia, 1 hora, batia um prato desse tamanho, porque eu não engordava, né? É. Dormia até 7, 8 horas da noite pra janta e ia ver o Gugu com aquelas maravilhosas É, lá no... No banheiro do Gugu. tinha, como é que era? Sabadão Sertanejo. Oh, tinha o negócio Porra, era maravilhoso. A menina com camisa molhada. Com camisa Concurso da molhada. Lembra disso? Molhada. Passava na televisão, velho. As Aí- meninas- Olha os biquinhos. Tudo. Via a novela, depois da novela botava no Gugu. Mas nessa época podia ir nos programas? Eu não lembro se você podia Ia, participar. Podia, né? Fui Serginho Grosman muitas vezes, no Gugu muitas Ah. vezes. Eu já fui até desejo de... Como é que era o programa do Silvio Santos? Era... Que a pessoa tinha... Fã. Não, tinha sonho de... Porta da Esperança. Ah, Porta da Esperança. você saiu de trás. Sair da Porta da Esperança para conhecer uma pessoa. Pô, que legal. A gente tinha
tinha apelo, né? As pessoas gostavam da gente, mas assim. Hoje os atletas não vão a lugar nenhum, cara. É. Eles se pronunciam nas suas redes Não, sociais. deve ter um controle e muito. basta. Mas era do que legal, fala. era legal, Pô, era legal. Aí dormia pra cacete. É. E aí jantava, ficava acordado até 2 da manhã, assim, sei lá. De- Dormia de novo. E não tinha esse lance de jogo de manhãzinha que tem. né? Não, não tinha. Eu Isso só joguei, deve ser muito ruim, né? eu só joguei um jogo 11 horas da manhã. Cara, deve ser muito ruim Um jogar jogo. 11 horas da manhã. E foi pelo Corinthians, É? no Pacaembu, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. Que horário estranho. E essa época, a relação com os jogadores do Palmeiras, essa época desse timão aí, era tranquilo? Ou quando Então, começou cara- a ficar mais pesado depois? Como Não, foi? a gente se dava super bem, mas o Vanderlei ele era muito inseguro. É, E ele precisava de se afirmar, se né? afirmar, de virar um técnico de verdade, chegar à seleção e tudo. E ele criava atritos internos, dividindo a galera mais velha da galera mais nova. Você acha que era pra criar uma competição de todo mundo Não, ao melhor ou não? Não, pra que a galera mais velha tomasse conta dos mais novos. Se perdesse, Ah. era culpa dos mais novos. Entendi. Só que os mais novos eram que voavam. Os que voavam eram os mais novos. Entendi. Era eu, Roberto, Edilson, sabe? Era os que voavam. Com todo respeito aos outros, Claro, claro. que são maravilhosos. E eu era meio que intocável, assim, porque a torcida gostava muito de É. mim, o seu Gianni Grisende, que era o presidente da A Parmalat torcida também. te comprou logo de cara, né? É, e aí eu me expus, briguei com o Vanderlei por causa do Roberto, briguei com o Vanderlei por causa do Edilson, sabe? Assumi bronca que não Eu era lembro, minha, Mas eu não lembro. Você brigou por causa deles comprando a briga deles? comprando briga deles, Ah, comprando cara. briga deles. Cara, vou me fuder.